Olha, a Câmara dos Deputados salvou o mandato do presidente Michel Temer. Deputados decidiram arquivar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente da República. 263 deputados votaram pelo não prosseguimento da denúncia contra Temer. 227 votaram pela continuidade das investigações, mas foram derrotados. Confiram agora como votou a bancada gaúcha. Votaram contra Michel Temer, Afonso Ramos do PP, Afonso Mota do PDT, Bom Gás do PT, Carlos Gomes do PRB, Danley de Deus do PSD, Heitor Schuch do PSB, Henrique Fontana do PT, Jerônimo Gergen do PP, João Derli da Rede, José Stedley do PSB, Luiz Carlos Reins do PP, Marco Maia do PT, Marcon do PT, Maria do Rosário do PT, Onyx Lorenzoni do DEM, Paulo Pimenta, do PT, Pepe Vargas, do PT e Pompeu de Matos, do PDT. Votaram a favor de Temer Alceu Moreira, do PMDB, Cajar Nardes, do PR, Covate Filho, do PP, Darcísio Peronde, do PMDB, José Fogaça, do PMDB, José Otávio Germano, do PP, Mauro Pereira, do PMDB, Osmar Terra, do PMDB, Renato Molim, do PP, Ronaldo Nogueira, do PTB, Sérgio Moraes, do PTB e Eda Crucis, do PSDB. Ausência, Giovanni Querini, do PR. Olha, eu vou aproveitar que o prefeito já está aqui posicionado, a gente vai bater um papo com ele agora aqui a respeito de demandas da prefeitura. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao SBT Rio Grande. Obrigado pela sua presença. Igualmente. Antes de a gente entrar no assunto Porto Alegre, o senhor como deputado federal eleito, me surgiu a dúvida aqui como o senhor teria votado ontem, porque a deputada que ficou no seu lugar lá, Eda Crucis, deu o voto dela a favor do Temer. Pois tu sabes que já tem me feito essa pergunta muitas vezes. O meu partido votou majoritariamente contra o Michel Temer, mas eu te confesso que eu não analisei a denúncia, eu poderia ser mais demagogo aqui. Sim. Eu estudaria muito para ter um voto bastante posicionado, como acho que foram todos os meus votos na Câmara. Maravilha, saiu. Embora eu defenda que o PSDB, acho que nós teríamos que sair do governo Temer e apoiar muitas das reformas que são necessárias para o Brasil. Muitas vezes o partido, o político, ele acaba tomando a decisão em cima do que comanda o partido. O voto próprio, ele comanda, ou ele vai com o voto do partido, né? Esse caso é muito técnico, né? Eu analisaria para não cometer nenhum equívoco e não me contradizer daqui a 3 meses, 6 meses e votar pela pessoa que está do outro lado, né? E votar sim pelo caso concreto. Perfeito. Bom, vamos ao nosso assunto aqui. Olha, 16 vereadores de Porto Alegre vão protocolar hoje no Ministério Público de Contas um pedido de inspeção especial no transporte público da capital. O motivo é o decreto do prefeito Nelson Marquesan Júnior, que está aqui com a gente, e extingue a gratuidade da segunda passagem para todos os usuários, já a partir do final desse mês. Esse, gente, é um dos assuntos da nossa conversa aqui com o prefeito Nelson Marquesan, que está no estúdio ao vivo. Vamos soltar a reportagem, porque antes da nossa conversa eu convido o prefeito a assistir uma reportagem com um resumo de tudo isso que nós preparamos sobre essas próximas medidas de contenção de gastos. Por favor. 6 projetos de lei para mudar regras do transporte público foram enviados à Câmara de Vereadores. Entre as principais alterações estão o aumento do tempo de uso dos coletivos de 12 para 13 anos e a redução gradativa de cobradores. Até para deficientes físicos fica melhor a ajuda do cobrador do que o motorista parar para fazer tudo. O Executivo também propõe o fim da isenção de idosos de baixa renda entre 60 e 64 anos. As demais categorias de passageiros isentos terão uma redução de 8 para 4 viagens gratuitas diárias. A Prefeitura também quer limitar o benefício do passe escolar para estudantes de famílias com renda de até 3 salários mínimos. Professores também não terão mais direito à meia passagem. Segundo o EPTC, as mudanças são importantes para que o valor da passagem não aumente tanto. Acho que não vai mudar nada, sinceramente. Vai aumentar cada vez mais e cada vez o atendimento mais péssimo. Durante a campanha, Nelson Marquesan negou que acabaria com a gratuidade da segunda passagem. Na tua gestão, o bilhete, a segunda passagem única vai continuar? Por que queria acabar? Então quer dizer que ela vai continuar, então a segunda passagem única de graça. Mas em decreto, o prefeito extinguiu o benefício. Agora é necessário pagar metade do valor da tarifa na segunda viagem. Outras mudanças são relacionadas ao funcionalismo público. Entre elas, o fim de benefícios, como a licença-prêmio, e a legalidade do parcelamento de salários, que já ocorre desde junho.
O executivo pretende ainda mudar a lei orgânica da capital. É como se fosse a Constituição do município. Através de uma emenda, quer permitir a captação de investimentos privados para o tratamento, distribuição de água e saneamento. Segundo a Secretaria da Fazenda, o déficit nas contas públicas do município chega a quase 700 milhões de reais. Nas ruas, os moradores da capital dividem opiniões quanto à administração do prefeito, que já completou 7 meses. É uma coisa que vai afetar bastante a qualidade de vida dos porto-alegrenses, né? E eu acredito que para muito pior. A gente não pode analisar as coisas somente assim pelo lado negativo, né? Ele está fazendo o que pode, tem que tomar medidas para sanear, né? Então eu acho que eu prefiro aguardar e eu acho que para mim está bem. Bem, a gente ouviu, evidentemente, dois lados são representativos, né, prefeito? Pessoas que são a favor e contra. Tem aquele cidadão ali que nós resgatamos o vídeo, que o senhor prometeu, não vou mexer nisso. Bom, na realidade, o que se questiona muito na política brasileira, essa mudança de opinião antes da eleição é uma coisa, depois que assume a eleição, o político muda, porque aí vários motivos, né? Entre eles, talvez até o desconhecimento do assunto, ou depois, quando entrou profundamente no assunto, percebeu que o buraco era mais embaixo. Eu quero saber o seguinte, por que cobrar pela segunda passagem? Eu acho que é importante só referir àquela pergunta daquele cidadão. Sim. Aquele cidadão foi envolvido com a deputada Brizola, né? Lembra que deu uma suposta agressão que nunca apareceu, nunca foi agredida, nunca foi esclarecido aquilo. Pois naquele mesmo dia ele apareceu depois dessa confusão e veio fazer uma pergunta para mim, eu não sabia exatamente quem era, eu vi que estava meio assustado no vídeo, né? Sim. Eu estava meio... Enfim, e fez aquela pergunta e a ideia não é a gente acabar efetivamente com a segunda passagem gratuita e dificultar, mas esses são primeiros passos necessários porque o transporte público hoje não faz de conta, né? Nós achamos que o ônibus vai passar e tem que passar a cada 5, 10 minutos, ele passa a cada 20, 30. Porque em vez de nós termos 100 ônibus contratados, que as empresas tinham que colocar, nós temos em torno de 85. Então nós temos que acabar com esse faz de conta e a mobilidade está mudando no mundo inteiro, né? O táxi está quebrado, e a gente escuta reclamações, as lotações estão quebradas e o sistema de transporte público está quebrado. E desde o decreto que deu os 50% a mais de gratuidade na segunda passagem, porque hoje ele vai continuar com 50% de gratuidade, pela metade do preço, a segunda passagem. A Carris, por exemplo, que é onde tem uma gestão direta, começou a ter prejuízo. O primeiro semestre histórico da Carris foi neste semestre do decreto que implantou por decreto os 50% e atingiu 100% de gratuidade, e desde então a Carris passou a ter só prejuízo. Diga-se de passagem que esse decreto ele era em véspera de eleição que foi feito, né? Então esse é o início. 13% dos usuários utilizam a segunda passagem, 13%. 87% não utilizam. Destes 13, 2% são estudantes. Eles não vão ter reflexo nenhum, porque a segunda passagem continua gratuita. Desses 11% que sobraram, 7% tem vale transporte. Vão continuar com o vale transporte, onde o empregador realmente vai arcar. E estes 4% é que nós temos, junto com esses outros 7%, focar nesses 11%. Agora, nós temos 35% de pessoas que andam de ônibus em Porto Alegre e que não pagam. Então, os outros 65% acabam pagando. Nós temos que reorganizar as gratuidades. E este é uma ação desta semana. Nós temos muitas outras ações, Marcelo, para arrumar o transporte coletivo de Porto Alegre, que não está bom, né? Não está bom. E virão medidas positivas e esses 13%, 11%, 4% serão positivamente atingidos com as próximas medidas. Sobre a cota de cortes ali do desconto da gratuidade, da metade da gratuidade para os estudantes, 3 salários mínimos, até famílias que recebem até 3 salários mínimos teriam gratuidade. Só que a família que recebe 3 salários mínimos e tem 4 filhos, por exemplo, ou 3 filhos, né, vai ter um prejuízo menor do que aquele que ganha um salário mínimo mais R$100, que tem os mesmos 3 filhos. Vai dar um impacto considerável. A gente até preparou uma telinha, tem uma tela aqui, por gentileza, só para a gente ilustrar, né, prefeito? Ó, os números básicos aqui, ou seja, a família que não recebe benefício vai ter, evidentemente, um impacto aí de quase 21% na sua renda familiar por conta do aumento da passagem. Esse limiar aqui, não era melhor fazer per capita? Pode ser. A família 5 pessoas. É uma alternativa, que nós não podemos fugir do debate.
né? Esse nós fizemos o maior debate público sobre transporte público que iniciou nesse governo, com o site Tarifa de Ônibus, é isso, né? Tarifa 2017, onde a gente abre toda a formatação desse custo de passagem, onde a gente fala das gratuidades, e a gente quer fazer esse debate porque todo ano, por lei, Marcelo, por lei, é obrigado a ter uma revisão da tarifa. E a gente não pode ter uma Tarifa 2017, portoalegre.rs.gov.br. E nós não podemos ter todo ano uma tarifa que aumenta muito. A gente já tem a segunda maior tarifa do Brasil e o maior percentual de gratuidades do Brasil. A gente tem que reavaliar isso. São Paulo coloca 3 bilhões do orçamento vai para as empresas que têm as concessões de ônibus. Alguém quer tirar da segurança, da educação, da saúde 3 bilhões? A prefeitura, a cidade não comporta isso. Então, este debate tem que ser feito. Podemos fazer várias alterações nisso? Podemos, mas nós não podemos fugir e achar que está tudo bem do transporte público. Aproveitando o assunto de cortes de custos, no último dia 28, 3 projetos foram enviados pelo senhor à Câmara Municipal de Vereadores. Previsão de cortes de direitos, como o fim da licença-prêmio por assiduidade, alteração nos adicionais por tempo de serviço, flexibilização na data de pagamento do salário dos servidores e a legalização, para muitas pessoas, a legalização do parcelamento, né, ou a margem para isso. Servidores dizem que é um desmonte do plano de carreira. Olha, na verdade, a cada 5 anos trabalhados, além das férias e de outras licenças, o servidor pode ficar 3 meses sem trabalhar. Isso é um custo de 400 milhões a cada 5 anos para o porto-alegrense e eu acho que a cidade não tem condições de pagar isso. Segundo, que nós temos a dedicação exclusiva, onde o servidor passa a trabalhar 25% a mais, ele faz um concurso para ganhar 5 mil reais, passa de 30 para 40 horas, passa a ganhar 10 mil reais, 100% a mais, e isto a gestão nunca mais pode tirar do servidor, a não ser que ele peça para tirar. A gente tem que alterar isso. Função gratificada, um cargo de chefia, após 10 anos incorpora automaticamente. A gente tem aumentos a cada 3 anos de 5%, a cada 15 anos de 15%, a cada 25 anos de 10%. E a prefeitura, a gente está vendo, não aguenta mais isso. A gente está com déficit em saúde, educação, em segurança. Nós temos já, para uma boa parte dos servidores, os maiores salários do serviço público brasileiro, né? E nós atingimos o limite da lei com despesa de pessoal. Se nós aumentarmos mais 1,5% ou 2%, Porto Alegre não pode mais ter acesso a nenhum recurso externo. Então, lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal. E mais, Marcelo, nós não estamos pagando em dia o salário, não porque eu queira. Não tem um centavo das dívidas da cidade, das despesas mensais da cidade, que tenha sido assinadas por mim. Todas as dívidas foram contratadas antes, sabendo que não ia ter dinheiro. E eu não vou fazer isso. Nós vamos tentar de tudo para sanar as dívidas financeiras de Porto Alegre e as dívidas com o cidadão em saúde, segurança e educação. Com relação à discrepância aqui de valores, o antigo prefeito disse que a dívida deixada foi de 250 milhões. O senhor afirma que são 700 milhões. Afinal, qual o tamanho real desse déficit? É terra arrasada para justificar apoio político a essas medidas antipáticas? Eu vou antecipar uma pauta, né? Tá. O prefeito não considera um furo nas contas os 150 milhões, 142 milhões que foram tirados do DEMAI, que o DEMAI poderia pagar até 2032 um financiamento. 15 anos. Imagina que tu tem um financiamento da tua casa por 15 anos para pagar todo mês um pouquinho. Mas aí tu decide que não compra TV, não compra geladeira, não arruma encanamento, não arruma parte elétrica, não compra cama pro teu filho, não faz nada, pega este dinheiro que tu poderia pagar em 15 anos parcelado e pagar as despesas da casa, fazer os investimentos e dá todo ele para a prefeitura. Paga à vista, para a prefeitura pagar uma folha de pagamento. Bem, o DEMAI não tem mais dinheiro para fazer investimentos. O DEMAI pagou sua dívida com a prefeitura. A prefeitura continua pagando para o banco, sem ter a receita que o DEMAI tem. Isso o prefeito não considera, o prefeito anterior, como um furo no caixa. Mas esta despesa que foi paga o ano passado com o dinheiro do DEMAI, esse ano ela existe, é um mês de folha. E não tem mais o dinheiro do DEMAI para pagar, porque o dinheiro do DEMAI não era da prefeitura. Então, o déficit, o ano passado, ele era de 800 milhões, este ano também de 800, e este déficit vem de vários anos e foi tapado, foi colocado debaixo do tapete. Nós não vamos fazer isso, porque o déficit que a prefeitura deixa de pagar
É um déficit, repito, que a gente percebe hoje nas obras da Copa que estão paradas desde 2014. Se tinha dinheiro, por que não concluiu as obras da Copa? 2014. Se tinha dinheiro, por que não tem dinheiro para a saúde? Por que não tem dinheiro? Era 17 mil reais os investimentos para a segurança pública neste ano, era a previsão. Por que não investiu mais, se estava sobrando dinheiro? A sua caneta já baixou o número de CCs aí de 1.000 para 700, ou seja, foi uma redução de 300 CCs. Teria como baixar mais, como cortar mais CCs. E um detalhe, eles não estão sendo extintos, apenas não estão sendo pagos, estão vagos, né? Ou seja, aquele espaço, caso necessário para alguma manobra política, está por ali ainda, ou não? Na verdade, a gente reduziu em 30% e a gente não conseguiu reduzir os salários de todos, que a gente vai reduzir. Tem CCs que ganham mais do que eu, né? A gente não conseguiu reduzir ainda, porque tem leis criadas anteriormente que a gente não conseguiu alterar ainda. Então, este valor de 30%, ele vai chegar a 45 milhões esse ano, ele vai ser muito menor, muito maior a economia. Veja bem, 45 milhões, é um terço de uma folha inteira de todos os servidores da prefeitura que a gente teve só de redução com CCs. A gente vai conseguir ampliar quando alterar a lei. Agora, a reforma administrativa, que saiu de 37 secretários e 42 secretários adjuntos, e a gente passou para 15, ela foi aprovada na Câmara há 20 dias atrás. Então agora a gente vai redistribuir as funções gratificadas, os cargos em comissão, e a gente pode partir para uma reorganização, sim, com eventual extinção de cargos em comissão. Prefeito, deixa eu lhe perguntar alguma coisa, duas coisas que eu, como cidadão, que eu fico implicado, que eu implico na rua. Primeiro, essa ciclovia aqui da José de Alencar, eu acho um desastre, dos dois lados da avenida. Tem hospital, tem ponto de ônibus, tem uma lixeira na esquina ali, numa ruazinha ali, acho que é a Múcio Teixeira, que tu não enxerga o carro, não enxerga ônibus, tu fica atrás, não tem como sair da rua. Por quê? Por causa das lixeiras aquelas, as italianas de 2011. Falando em lixeira, ela ocupa um espaço maior que um carro ali. É válida essa ideia dessa lixeira italiana? Né? Quanto é que custa isso para a prefeitura? Que empresa que está ganhando muito dinheiro em recolher aquele lixo com aquela lixeira que custa 4 mil reais ou custou 4 mil reais? Olha, reposição dela, enfim. Tá meio nebuloso isso ou o senhor acha que pode ser mais cristalina essa história com as lixeiras? Estava falando antes lá de Erechim, né? Onde é que era jornalista antes? Estava usando, como é que é, da vaca? Frederico Westphalen. Frederico Westphalen. É Edinho, nossa colega aqui, que é, pois é, pelo tem um amor outro ditado, da vaca Jessen. Da vaca Jessen. Tem outro ditado que faz aquela pergunta, como é que se come um salame? Em fatias. Então tem muitas coisas para arrumar em Porto Alegre, tem muitos contratos que a gente tem que rever, a gente já conseguiu reduzir em 13% todos os contratos que já tinham sido assinados anteriormente, a gente reduziu as despesas em 13%. Nessa questão do lixo ainda tem muito a avançar, tem licitações e contratos vigentes que para revisar não são tão fáceis, mas a área de resíduos sólidos, de lixo, é uma área que ainda vai dar muito problema em Porto Alegre. Até porque o ano passado, uma das empresas ficou 5 meses sem receber. Isso não entra na conta da prefeitura? Entra, né? Sim. Então, tem muitos problemas para serem resolvidos e nós vamos enfrentar esse debate de todos eles. Agora, tem problema no lixo, tem problema nas questões da ciclovia. Ciclovia não é para bonito, nem para dizer politicamente que é correto. A ciclovia é uma forma de apoiar um modal, né? E nós temos que reorganizar todos os modais em Porto Alegre. De novo, as ciclovias, a área dos táxis. Nós, aliás, temos um projeto de táxis muito interessante, tem que entrar em debate aqui. Digital no taxímetro. Exame toxicológico a cada 6 meses para ver se nesses 6 meses o taxista usou drogas. Nós vamos vai sobrar fazer. Vai sobrar sim, porque tem muita gente boa que está misturado. Não, mas de drogas gerais, porque é analgésico. Não, mas o exame vai medir o que é ilegal, né? Qual droga? Vai medir o que é legal. THC e todas as drogas ilícitas. Para a Câmara, vai ser na Câmara de Vereadores e nós vamos transformar o táxi Porto Alegre do melhor táxi do Brasil. As lotações, nós vamos fazer o edital e vamos fazer a licitação que precisa ser feito. Não tem edital, não tem licitação e tem que mudar o sistema de lotação em Porto Alegre, que é o transporte seletivo, e vamos avançar na questão do transporte público coletivo, que hoje ele não é bom e a gente sabe que essas medidas que estão para debate são apenas uma parte. Nós iniciamos esse debate dando toda a transparência nesse problema do transporte público e tem muito, mas muito que ser feito. E tudo a gente vai enfrentar com toda a transparência e toda a coragem necessária, assumindo que as coisas não estão boas e que não vão ficar tão boas de uma hora para outra e sei que uma parte da sociedade
a mais beneficiada em muitas áreas, de alguma forma tenha que ceder ou esperar para aumentar as suas vantagens, enquanto a gente recupera aquelas pessoas que hoje não têm nem um direito básico à cidadania. E entra nessa pauta do DEMAI aí, tem que entrar para ver o esclarecer também. Prefeito, para a gente fecharmos nosso bate-papo aqui sobre segurança pública, não é da sua pasta, evidentemente, uma de suas pastas, mas está relacionada desde que foi autorizado aí o uso de armas pelas guardas municipais, né? Tem um posto lá da Vila dos Sargentos que está fechado, até onde a gente sabe, continua fechado, devido à insegurança. Posto de saúde da prefeitura, está ali embaixo do posto de saúde, essa equipe foi lá Morro dos Sargentos. Vila dos Sargentos, né? Enfim, esse tipo de problema aí, como resolver isso? Não era para ter já que a brigada não está lá, não é para a guarda municipal lá, pelo menos temporariamente armada, dar um jeito nisso e reabrir o posto? Desde a campanha a gente disse que não está na Constituição Federal como responsabilidade direta dos municípios, mas o prefeito de uma cidade, quando este é um problema dos municípios, tem que assumir esse problema para si. Nós assumimos e segurança pública também é um problema nosso, embora a gente não tenha polícia civil e nem vai ter, a gente não tenha brigada militar e nem vai ter a nossa brigada militar, a gente qualificou a nossa guarda, a gente tinha 6 homens treinados para estar na rua no embate, hoje a gente tem mais de 90, quase 100 e tem que ampliar dentro das nossas dos nossos esforços. Eu mesmo tenho uma emenda de parlamentar de 2,5 milhões que vai chegar aqui para a cidade e vai ajudar a nossa guarda, mas a gente tem um projeto que é de aumentar as estruturas de tecnologia. A gente já compartilhou tudo, a integração, inclusive com a EPTC, trazendo a EPTC para nos auxiliar, né? A gente já tem uma integração total com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e vários índices em Porto Alegre, como o furto e o roubo de veículos, diminuíram mais de 20% nesses primeiros 6 meses. Vários índices estão diminuindo em Porto Alegre mais do que no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar avançando, mas existe uma parte do projeto que é os pardais já estão identificando, embora alguns criticassem, já estão identificando veículos roubados. O cidadão pode entrar no aplicativo da prefeitura e com o seu celular já verificar se aquele veículo está na rua dele é roubado ou não. Isso são ferramentas de tecnologia que vão auxiliar a combater todos os crimes, né? Alguns projetos dependem de aprovação da Câmara de Vereadores ainda, outros dependem de algum volume de recursos, mas todas as tecnologias e as ações que a gente prometeu na campanha, a gente já iniciou e são viáveis. Prefeito, muitíssimo obrigado, tá bom? Sempre à disposição aí, viu? Parabéns por essa forma de fazer o programa, hein, Marcelo? Não, legal, a ideia é sempre dar uma conversa franca, objetiva aqui para orientar as pessoas, né? Estamos à disposição. Para todas as pautas, por piores que elas possam parecer, eu tenho a obrigação de vir aqui e debater com os teus telespectadores. Muito obrigado pela sua disponibilidade, tá bem? Obrigado. Boa sorte aí no seu trabalho.